Hoje vamos mergulhar no coração dos protestos que chocaram o mundo. A revolta em massa contra o regime teocrático do Irã. Imagine milhões de vozes ecoando nas ruas, desafios diretos ao poder clerical e um país inteiro à beira de uma nova era. O que começou como uma reação à miséria econômica rapidamente se transformou na maior onda de mobilizações sociais em décadas. Neste vídeo, vamos destrinchar as causas, os protagonistas, os confrontos, as repercussões internacionais e o futuro dessa crise explosiva. Fique comigo até o final para entender como isso pode influenciar o cenário geopolítico global e o que isso significa para os direitos humanos no século XXI. Os protestos em massa no Irã começaram essencialmente como uma resposta à deterioração da economia nacional. Nos últimos meses, o real iraniano perdeu aproximadamente metade de seu valor frente ao dólar, deixando famílias e comerciantes em uma luta diária para sobreviver. Esse colapso monetário não é apenas um número, significa preços de alimentos e itens essenciais subindo de forma insuportável e salários que não acompanham a inflação. A inflação no país ultrapassou os 40%, corroendo o poder de compra da população e levando comerciantes, especialmente no movimentado Grande Bazar de Teherã, a fechar lojas em protesto. Esse cenário de crise econômica foi o estopim que colocou milhares de iranianos nas ruas. Para muitos, a economia desgastada não era apenas uma questão de números, mas uma prova de anos de políticas falhas e de um governo distante das necessidades de seu povo. É impossível falar dos protestos sem reconhecer que a economia, mais que um pano de fundo, foi o catalisador principal. Conforme a insatisfação cresceu, antigos protestos setoriais, como dos padeiros e agricultores no ano anterior, já haviam anunciado o descontentamento geral, somando pressão social ao caldo de insatisfação. Essas manifestações econômicas, muitas vezes menos cobertas pela grande mídia, foram fundamentais para criar um clima de revolta generalizada. Assim, o cenário econômico do Irã em 2025 e 2026 não só deteriorou a qualidade de vida, mas também unificou diferentes camadas da sociedade iraniana em uma frente de protesto. Ao longo deste vídeo, vamos ver como demandas econômicas se transformaram em exigências políticas, levando à contestação aberta do regime. Este processo tem histórico. Não é a primeira vez que a economia fragilizada desencadeia protestos de larga escala no país. E é por isso que entender as causas econômicas é fundamental para compreender a amplitude do movimento que se seguiu. O que começou nas ruas como reação aos problemas financeiros, logo tomou um tom político profundo. Não foi apenas sobre inflação ou salários, mas sobre exigência de mudanças no sistema de governo. Os manifestantes passaram a entoar palavras de ordem como morte ao ditador, um ataque direto à figura do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei e à estrutura clerical que domina o país desde 1979. Essa radicalização das reivindicações marcou uma nova fase, em que a população não pedia apenas ajustes econômicos, mas questionava a legitimidade do regime teocrático. A presença de estudantes, trabalhadores do comércio, mulheres e famílias inteiras nas ruas evidenciou um descontentamento que ultrapassou grupos específicos e se converteu em um clamor nacional. Os protestos também ressoaram internacionalmente, com exilados iranianos realizando manifestações em cidades como Londres e Berlim, pedindo apoio global e o retorno de figuras históricas como Reza Pahlavi. Essa expansão do movimento consolidou uma frente de oposição, que conecta iranianos dentro e fora das fronteiras nacionais. Além disso, as redes sociais e a comunicação visual das manifestações ajudaram a dar visibilidade ao levante, mesmo sob um apagão de internet imposto pelo governo. É esse caráter político que torna os protestos de 2025 e 2026 diferentes de eventos anteriores, com uma clara rejeição ao status quo. A importância dessa fase está em evidenciar que a luta não é apenas por sobrevivência, mas por dignidade e liberdade. A reação do governo iraniano aos protestos foi intensa e imediata. Para conter a mobilização, as autoridades recorreram a uma combinação de força letal e silêncio informativo. Forças de segurança dispararam contra manifestantes, usaram armas de fogo e lançaram uma onda de prisões em várias cidades, resultando em centenas de mortos e milhares de detidos em todo o país. Uma das medidas mais drásticas foi a interrupção quase total da internet e das comunicações telefônicas, um apagão destinado a sufocar a coordenação dos protestos e a bloquear o fluxo de informações para o exterior.
Organizações que monitoram a governança da internet relataram que essa foi uma das piores interrupções já vistas no Irã, afetando até mesmo redes internas. Essa estratégia, além de limitar a organização interna dos manifestantes, dificultou a cobertura independente e a verificação de eventos no terreno. Apesar disso, vídeos e relatos filtraram-se para o exterior, mostrando confrontos nas ruas, pessoas feridas e até mesmo cadáveres fora de hospitais. A repressão brutal reacende debates sobre direitos humanos no país e levanta preocupações internacionais sobre o uso de força desproporcional contra civis. Essa resposta governamental é um capítulo central da crise, revelando as tensões entre controle estatal e clamor popular. Os protestos no Irã rapidamente ultrapassaram o contexto interno e se tornaram um foco de atenção global. A União Europeia classificou a repressão como inaceitável, enquanto discussões sobre sanções e medidas diplomáticas ganharam força. Mas enquanto potências europeias discutem, vidas são perdidas. Os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, chegaram a ameaçar possíveis ações contra o regime, criando ainda mais tensão na região. Ao mesmo tempo, o governo iraniano afirmou que está aberto ao diálogo, mas também sinalizou que está preparado para resistir a intervenções externas. Essa conjuntura mostra como os protestos não são apenas um fenômeno doméstico, mas um ponto de atrito que envolve potências globais. Enquanto isso, líderes políticos e organizações de direitos humanos no mundo inteiro têm condenado a violência, o que é muito pouco, e pedido ações concretas para proteger civis. A crise no Irã pode influenciar alianças, políticas de sanção e até estratégias de segurança no Oriente Médio nos próximos anos. O fato é muito pouco tem sido feito para garantir direitos básicos do povo iraniano. Com a continuidade dos protestos e a resistência popular, muitas análises sugerem que o país pode estar diante de um ponto de inflexão histórico. Alguns ativistas veem este movimento como o início de um processo que pode enfraquecer profundamente o regime teocrático. Contudo, a dura repressão e as estratégias de controle estatal representam desafios enormes para a sustentação de qualquer movimento de mudança imediata. Ainda assim, o envolvimento global, a pressão internacional e o aumento da consciência sobre a situação podem amplificar a voz dos manifestantes. A longa história de insatisfação no Irã, desde intervenções estrangeiras em 1953 até revoltas mais recentes, mostra que ciclos de opressão e resistência estão profundamente enraizados. Independentemente de como esses protestos terminem, eles já marcaram uma geração e redesenharam o mapa da contestação no Irã. Mas a pressão externa deve aumentar, o que se vê ainda é um movimento muito tímido. Se você quer entender mais sobre eventos que mexem com o mundo e impactam milhões de vidas, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe abaixo a sua opinião sobre o que está acontecendo no Irã e compartilhe este conteúdo para expandirmos juntos o debate. Até a próxima!